Eu gosto desses hinos, feito esse que a gente acabou de cantar, que trazem uma tradição, trazem aí uma tradição, né, antiga e bem rica, que a gente está inserido nela, né? Um hino como esse que fala que a gente deve crer e observar, obedecer, né? Isso faz parte da vida cristã, a obediência ao que Cristo mandar, Ele manda, né? Isso soa aos nossos ouvidos contemporâneos, consumistas, meio estranho, né? Mas o pessoal antigamente, na época da redação desse hino aí, o pessoal não tinha muito problema com isso. Mas a vida cristã, a mensagem bíblica, ela também contempla o que a gente cantou um pouco antes. E não entra em choque de jeito nenhum. De que eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Esse amor gracioso, esse cuidado do Senhor, ele deve andar junto. A obediência e a graça de Deus, essa confiança na graça de Deus, elas devem constituir a nossa vida, a nossa caminhada aqui nessa terra. Bom, mas a gente chega nesse domingo aqui de dezembro, já estamos em 8 de dezembro, um domingo especial hoje, teremos ceia do Senhor. A gente chega aqui no início de uma nova série, essa que você está vendo aí na tela, pausa para revisão, né? Espero que a gente tenha um tempo muito abençoado aqui nesses domingos, da gente parar realmente, fizer uma breve pausa aí para meditar, numa época que normalmente a gente faz isso, né? A gente para no final do ano, aí é quando a gente se dá conta que o ano está terminando. Nossa, já estamos em dezembro, então a gente costuma relembrar um pouquinho o que passou, a gente olha um pouco para trás, mas olha para frente também. E aí, pensando em 2019, eu fiquei lembrando, né? Esse foi um ano que, para nós brasileiros, começou com muita expectativa. Se você voltar lá para janeiro, um presidente, né? Um governo bem diferente do que a gente estava habituado a ver. Então, os brasileiros estavam muito assim, o que é que vai ser esse ano aí? Como é que esse negócio vai começar? Para nós como igreja, né, a gente viu aqui famílias crescerem, né, bebezinhos chegando nas barrigas, bebezinhos nascendo, chegando literalmente nas casas, né, e trazendo muita alegria também para toda a igreja. Processos sendo concluídos, né, gente se formando, né, gente terminando aí ciclos, e tudo isso nos alegrou. A gente também recebeu novos membros, né? Novas pessoas foram agregadas pelo Senhor na vida dessa igreja, e a gente também se alegrou bastante com isso. Esse ano a gente completa 2 anos de organização da nossa igreja, e para quem não sabe também, esse período agora a gente está completando 10 anos do nosso primeiro culto público, o primeiro culto público da então Congregação Pedras Vivas. Estamos celebrando esse momento agora também, um momento para a gente olhar para trás e lembrar quanta coisa Deus já fez na vida dessa igreja, na caminhada nossa como igreja. Esse ano a gente foi mexido, a gente foi transformado, a gente foi confrontado, instruído, seja nos relacionamentos pessoais, né, na vida da igreja orgânica, mas também nos cultos, a cada domingo aqui, pela manhã, à noite, nos pequenos grupos, nessa vida de discipulado, de caminhada da igreja. Na Escola da Vida, a gente teve aí a Escola da Vida esse ano, com vários módulos aí que foram tão abençoados. No Pedras Alfa também, acompanhando aí a criançada também aprendendo e terminando currículos, começando outros. A gente aprendeu esse ano sobre os ofícios de Cristo. Vá lembrando aí, vá refrescando a memória. Aprendemos sobre vocação, nós conversamos, nos debruçamos sobre aquilo que a palavra de Deus ensina sobre família. Nós falamos sobre a aliança de Deus, a aliança que Deus estabeleceu conosco. Deus se relaciona conosco
por meio de uma aliança. Nós aprendemos sobre as coisas que vão vir no futuro, nós aprendemos sobre adoração, estamos aprendendo agora sobre adoração na nossa Escola da Vida. Convido a todos para estarem aqui hoje à tarde. E aí a gente chega então, nesse mês de dezembro, a gente chega aqui, dia 8 de dezembro, com o coração grato, relembrando tantas coisas que Deus fez, relembrando de lutas que tivemos também nesse ano, e não foram poucas. Alguns chegam também já com o coração grato, mas cansados, pedindo já umas férias, pedindo um descanso, querendo muito mais do que aquilo que as férias podem dar. A gente chega querendo aquele descanso que a gente sabe que só em Deus, só em Cristo a gente pode ter. Mas alguns também chegam esgotados, alguns chegam já sem energia, já é aquela figura que a gente recebe no WhatsApp, né? Os meses vão descendo, a pessoa vai caindo pela escada assim, rolando escada abaixo, né? Alguns já chegam completamente esgotados, sem esperança, sem força, quase que desistindo. E essa de fato, né, como a figura mostra aí, esse é o momento onde a gente para revisar, né? Como é o tema da nossa série aqui. Então a gente olha para o passado, né? A gente lembra um pouquinho do passado, mas a gente faz uma pausa no presente. A gente avalia como é que está a nossa vida no presente, para que a gente tenha um futuro para caminhar, para que a gente tenha, como quem tem carro sabe, né? Nas revisões automotivas, né? A cada 10 mil quilômetros a gente faz exatamente isso. A gente, de certo modo, calcula, a gente contabiliza ali aqueles quilômetros todos que passaram, a gente dá uma checada, como é que estão as engrenagens, como é que está o óleo, como é que está essa coisa toda, para que eu possa rodar mais 10 mil quilômetros, e mais 10, tem muita estrada pela frente. Esses momentos de revisão são muito profundos, são muito necessários, são muito bons para a nossa caminhada. Então a gente chega nesse final de 2019, olhando para trás, mas a gente já tem, com certeza você já tem as perspectivas para o ano de 2020. Você já tem coisas que te desafiam para o ano de 2020. Tem vários gigantes que se apresentam, várias coisas, e as próprias demandas que continuam, que se apresentam aí diante de nós. Então, hoje, a gente vai, de fato, meditar sobre isso. A gente vai ter essa temporalidade tripla. A gente vai olhar para o passado, mas a gente vai enxergar no presente, a gente vai avaliar o presente para que a gente, então, caminhe para o futuro. E esse texto bíblico que a gente vai meditar hoje, eu peço a você que abra sua Bíblia aí, o texto de Hebreus, capítulo 12, finalzinho lá do livro de Hebreus. Hebreus 12, a gente vai meditar hoje em cima de três versículos aí. Mas perceba que esse texto ele faz parte de um livro maior, ou de uma carta, né? Esse livro ele foi escrito como uma carta, um texto maior, e a gente está aí, vamos pegar uma porção pequena desse livro que já está lá no final do texto. E aqui a gente teve esse ano aí o privilégio de meditar pormenorizadamente nesse livro de Hebreus. A gente teve uma série sobre Hebreus. Isso vai me ajudar bastante porque a gente vai economizar bastante tempo aí de contextualização. E certamente você lembra de quantas coisas Deus nos falou nessa série. Então eu quero ler com você, acompanha aí no texto, a palavra do Senhor, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Desmaiando em vossa alma. Será que alguns de nós chegamos aqui quase desmaiando, quase, naquelas últimas energias que Deus, por sua graça, venha alimentar o nosso coração de encorajamento, de confrontação, mas que a gente saia daqui olhando e enxergando muito mais vivo o Senhor Jesus diante de nós. Vamos orar? Santo Deus, pela Tua graça, Pai, pelo Teu favor, mais uma vez aqui, Pai, nós clamamos aqui pelo Teu auxílio, pelo Teu Espírito Santo, a iluminar essa porção aqui da Tua palavra, Pai, diante dos nossos olhos e aqui ao nosso coração. Que o Senhor revele a tua vontade, a Tua palavra a nós, que o Senhor nos faça encorajados em Cristo aqui, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome dele. Amém. Amém, querido. Eu chamo você para olhar esse primeiro versículo aí que nós lemos. Volte seus olhos para o texto. Eu destaquei aí três expressões que já nos esclarecem bastante do que o texto está falando. Uma primeira palavra que está destacada aí é justamente essa palavra portanto, que é uma palavra que por si só ela já remete àquilo que foi dito antes. Então, essa pequena porção aí que nós acabamos de ler, ela está alicerçada em tudo que foi dito antes. E a gente teve o privilégio de meditar sobre o que é que essa carta de Hebreus ela fala. É um texto que, desde o seu início, ele fala sobre esse sacerdócio, como nós lemos aqui no início do culto, esse sacerdócio de Cristo, que é muito superior àquele sacerdócio que era executado, era praticado ali na antiga aliança, e que o público original dessa carta, eles estavam muito familiarizados com essa realidade da lei, com os sacerdotes, aquilo que ano após ano os sacerdotes precisavam fazer, não apenas pelos pecados do povo, mas os sacrifícios por eles mesmos, por serem pecadores. E o autor aos Hebreus, ele vai destacar, olha, nós podemos descansar, nós podemos ter o nosso coração com o verdadeiro descanso, com a verdadeira segurança, porque Cristo, Ele é o sacerdote perfeito, Ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, e a nossa fé, ela se alicerça, ela se baseia nesse sacerdócio superior, nessa aliança superior, que é a nova aliança que a gente tem em Cristo. Poderoso, é uma âncora para a nossa alma, a gente pode descansar, a gente pode ter a nossa confiança tranquila, a paz com Deus, por causa daquilo que Cristo fez. Sobre isso, você deve lembrar que a gente já discorreu bastante. Então, esse texto, o livro de Hebreus, na verdade, se você olhar lá no versículo 22 do capítulo 13, do último capítulo dessa carta, o próprio autor, ele define a carta aos Hebreus como uma palavra de exortação. Ele diz que esse texto, ele é uma palavra de exortação, ou é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo para esses irmãos. E, biblicamente falando, exortação, ela tem um sentido de expor os nossos erros, expor os nossos pecados, vai trabalhar, sim, a obediência, onde é que a gente tem falhado e vai nos mostrar para que a gente se arrependa, mas a exortação bíblica, ela sempre aponta para Cristo. E, ao final, ela tem uma aplicação. Esse livro de Hebreus, originalmente, os estudiosos, eles dizem que foi escrito na forma de uma carta, que lá na igreja antiga, ela seria lida num espaço de tempo aí de 1 hora, para ler a carta do seu início até o final. Então era uma exortação que ela vai sendo construída ali desde do capítulo 1, e se você chegar até o capítulo 11 de Hebreus, esse argumento ele está sendo construído, o argumento aí que fundamenta essa exortação. Esse texto aí que a gente está pegando, já o capítulo 12, a gente já está numa parte mais prática, onde
a gente vai ser chamado a responder a essa exortação que ele está construindo ao longo de toda a carta. Então, por isso ele diz, olha, portanto, também nós... Quem é esse nós? Essa palavra nós, ela vai pressupor aí aquele que está escrevendo e para quem que ele está dirigindo as suas palavras, aquele público original que recebeu a palavra, mas também nós que recebemos essa revelação hoje. Sobre o autor, a gente não tem muitas informações sobre ele, né? Também no capítulo 13, a gente entende, a gente descobre que ele era alguém que conhecia Timóteo, é alguém que tem um cuidado pastoral, um amor pastoral, que fica muito claro ali nas linhas de toda a carta. Ele cuida daqueles irmãos ali com um amor pastoral, ele conhecia Timóteo. Muitos vão achar que foi Paulo quem escreveu, mas o próprio livro não nos dá essa... Não tem como a gente bater o martelo e dizer foi, mas faz muito sentido. E ele é alguém também, o autor, se você olhar lá no capítulo 1, a gente não vai abrir, mas ele diz, olha, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e aí ele usa uma expressão, ele diz assim, nesses últimos dias, ou seja, esse autor, ele tem uma consciência muito forte no entendimento dele a respeito da época que ele vivia. Ele acreditava que estava vivendo os últimos dias, o tempo final. Porque ele diz assim, nesses últimos dias, Deus então nos falou pelo Filho. Então, assim como todo o ensino do Novo Testamento, e a gente viu isso também aqui no módulo sobre escatologia, o Novo Testamento ele nos ensina que nós estamos vivendo nos últimos dias, no tempo do fim, já está próxima a vinda do Senhor. Então perceba, o autor aos Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem é, ele deixa claro que para ele o fim está próximo. Nós estamos nos últimos dias. Em vários momentos ao longo dessa carta, esse autor ele vai falar, olha, Jesus está voltando. Pense na sua volta, a vida que a gente deve viver hoje, no presente, mas sempre tendo em vista essa esperança, esse final, essa vinda do Rei que vai concluir toda essa obra de redenção. Então, quando Jesus vem, ele inaugura esse reino, mas ele vai consumar, ele vai concluir toda essa obra, derrotar todos os inimigos, e então viveremos para sempre com ele, por ocasião da segunda vinda. Então, de fato, ele é alguém que espera por essa vinda do Senhor e se compreende como vivendo os últimos dias. O autor ele escreve para um público, um povo, né, para crentes que foram pessoas que eram judias, eles eram judeus, eles conheciam muito bem essa tradição judaica, mas eles foram cativados por Jesus Cristo, eles conheceram o Senhor Jesus, eles viram a obra de Jesus e eles creram no Senhor, no sacrifício de Cristo e foram convertidos. Mas agora eles viviam espalhados naquele mundo antigo e eles possivelmente eram pessoas que moravam na Itália, em Roma. Eram conhecedores do Antigo Testamento, sobre isso a gente já discorreu. E para que a gente conheça um pouco mais como é que era a vida, para a gente entender essa exortação que é feita para nós aí no livro de Hebreus, para que a gente entenda um pouco mais ela, como é que era a vida, quais eram as dinâmicas, as circunstâncias que esses cristãos eles estavam experimentando na caminhada deles. Então eu quero que você olhe o capítulo 10, um pouquinho antes desse texto que nós lemos aí, o capítulo 10, e a gente vai perceber um pouquinho como é que era a realidade desses cristãos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados,
como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Veja essa expectativa que nos é apresentada aí nessa carta. Mas perceba, esse povo era um povo que conhecia sofrimento. Era um povo que conhecia lutas, que estava suportando ali por causa de Cristo, não por causa das escolhas deles na vida simplesmente, mas por causa do amor a Cristo. Era um povo que estava pagando um preço alto por ser cristão. Era um povo que estava perdendo seus bens, era um povo que estava perdendo suas casas, eram crentes que, por serem fiéis a Jesus Cristo, por buscarem viver uma vida como cristãos nesse mundo, pregarem o Evangelho, testemunharem da sua fé, eles estavam sendo violentados, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sendo excluídos da vida em sociedade, dos privilégios da sociedade, eles estavam sendo rejeitados como pessoas de menos importância. Talvez gente na própria família tivesse ali dando as costas para ele, oportunidades que seriam fáceis deles conseguirem, eles agora estavam enfrentando dificuldades, não conseguiam essas oportunidades da mesma maneira, sofriam daquela exclusão social crescente que eles estavam e eles experimentavam isso de forma muito real, muito concreta. Quando não era eles mesmos sofrendo isso, eles estavam ali suportando ou sendo coparticipantes de gente que estava perdendo suas vidas, gente que estava sendo presa, gente que estava perdendo tudo. E aí, talvez alguns tivessem que ser hospitaleiros, trazer gente para morar na sua própria casa, porque você viu o seu irmão perdendo tudo e agora está sem ter onde morar. Essas pessoas estavam vivendo esse tipo de perseguição por amor a Cristo. E aí, quando a gente chega no capítulo 12 do livro, que nós lemos aqui, o autor ele vai dizer, olha, nós devemos correr com perseverança. Ele fala dessa corrida. Mas no texto que nós lemos especificamente, ele não especifica que corrida é essa. Ele diz que a gente deve correr, mas a gente fica lendo apenas o capítulo 12, a gente não sabe que corrida é essa a qual ele está se referindo. E então, sobre essa corrida, a gente entende que, de fato, que corrida é essa que ele está falando? Essa corrida justamente é uma resposta nossa a essa exortação toda que é feita no livro de Hebreus. No final, então, depois dele falar de tudo que Cristo fez, ele diz, olha, qual é a nossa parte nesse negócio? O que é que a gente faz, então? E ele diz, você deve correr essa corrida. Que corrida é essa? Essa corrida é uma resposta corajosa a essa palavra de exortação. É uma resposta prática. Essa corrida, pode passar, ela é um sinônimo, se a gente olha todo o ensino do livro, de fazer a vontade de Deus. Em vários momentos, essa expressão da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, o modo de vida que Deus deseja que a gente viva, o modo de vida que agrada a Deus, a gente pode entender, olha, corram desse jeito, vivam desse jeito, do jeito que agrada a Deus, do jeito que Deus quer. Então ele é um sinônimo de fazer a vontade de Deus, mas ela também implica que a gente imite o próprio Cristo, porque foi Cristo quem cumpriu a vontade de Deus perfeitamente. Isso nos primeiros capítulos todos, isso fica muito claro. Cristo foi aquele que disse, olha, como diz no Salmo 40, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E de fato ele fez, dando a própria vida para nos redimir. Olhando para Cristo então, e imitando os passos de Cristo, o sacrifício que ele deu, ao ponto de entregar a própria vida, nós somos chamados a viver de tal forma, imitando esse Cristo, andando como ele andou, por amor a Deus, por amor aos outros. Mas, obviamente, no versículo 6 do capítulo 11,
a palavra de Deus diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é essa corrida que Deus está nos chamando, que o autor aqui ele está nos convocando a correr? É uma vida de obediência à vontade de Deus, mas é uma vida que precisa e deve ser vivida pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o modo que nós somos chamados a viver é essa vida de fé, e uma vida de fé que é exemplificada com muitos exemplos, com muitas histórias de vida no capítulo imediatamente anterior a esse que nós lemos aí, o capítulo 11, que é chamado por alguns dessa galeria dos heróis da fé, mas que o heroísmo não estava neles, era a confiança deles em Deus que fez toda a diferença na vida deles. Esse povo que é chamado lá no capítulo 11 dos antigos, esses antigos, os crentes de antigamente, eles fizeram coisas tremendas, mas eles fizeram tudo isso porque eles confiaram na graça e no poder desse Jesus Cristo. Eles olhavam e esperavam aquele que viria no futuro. E as ações, a vida deles foi pautada por obediência, mas uma obediência que era fruto da fé. Era uma obediência fruto da fé. Então essa nuvem de testemunhas, que diz aí no versículo 11, no versículo 1 do capítulo 12, está se referindo justamente a esse povo que viveu com Cristo, que viveu pela fé e que hoje são esses crentes que já estão mortos, mas que já estão desfrutando das bênçãos do céu com Cristo, e eles lá de cima estão aguardando que a vontade completa de Deus, que ela se complete, que ela termine, que quando Jesus voltar ele conclua toda essa obra, e eles estão lá aguardando. Eles são como que testemunhas, que estão olhando agora, mas então chega a nossa vez. E é sobre isso, hoje, no presente, que eu quero meditar com você. A gente pode entender, em suma, essa corrida como essa corrida que nos está proposta, ela pode ser entendida como o nosso serviço a Deus, uma vida de serviço a Deus, imitando a Cristo, nesse mundo presente, com fé na promessa do Senhor. Ok? Prosseguindo no texto, a palavra vai dizer assim, olha, já que a gente entende que a gente deve correr, já que a gente deve viver essa vida de fé, de imitação de Cristo nesse mundo, como é que a gente vai fazer essa corrida? Já que a gente sabe que precisa correr, como é que a gente deve, então, proceder essa corrida? Como é que a gente vive, então, desse jeito? E aí, a primeira coisa que nós somos chamados a fazer, volte os olhos aí para o verso 1, a palavra diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, a primeira medida nessa revisão aqui que a gente está parando para fazer, a primeira medida que a gente deve tomar na nossa vida para viver desse modo que Deus nos convoca a viver, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia. A imagem aqui, essa imagem da corrida, é uma imagem que o autor aos Hebreus ele vai trazer dos Jogos Olímpicos, do atletismo grego, que era uma imagem muito familiar lá para aquele povo. E pensando aí numa corrida atlética, a primeira coisa que ele vai dizer é, olha, se desembarace, lance fora, pega essa roupa, esse peso morto que está te atrapalhando de correr, que está te deixando mais lento nessa corrida, você precisa se livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, veja que ele faz aí uma distinção entre peso e pecado. Ele separa essas duas coisas. São coisas que nos atrapalham na corrida, mas ele separa aí muito didaticamente essas duas coisas, peso e pecado. Por peso, tente entender aí como tudo aquilo que nos torna vagarosos, que nos impede de correr com fluidez, tudo aquilo que nos faz até mesmo interromper a nossa corrida, coisas que nos param, obstáculos que nos param ali na nossa corrida, são aquelas afeições que a gente tem exageradas pelas coisas desse mundo,
né, pelas coisas dessa terra, ao invés de esperar, ter expectativa por aquilo, pela volta de Cristo, por aquela realidade futura, por esse reino que Jesus veio implantar e que a gente aguarda para viver para sempre com Ele, a gente esquecer que a gente está aqui só de forma transitória, como peregrinos, e a gente ouviu isso domingo passado, mas a gente ficar se apegando demais a essas coisas aqui da terra que atrapalham a nossa caminhada. Então, esse apego excessivo, essas afeições excessivas com coisas que necessariamente não são pecados, coisas que são boas, que têm o seu lugar na nossa vida, mas que quando a gente se apega demais a elas, elas começam a se tornar um peso. A gente viu numa série há poucas semanas atrás que nossa família, por exemplo, ela pode se tornar um peso para nós. Quando o nosso amor pela família, ele está descalibrado, ele se torna um ídolo. E a gente começa a amar mais a família do que ao próprio Deus. Isso se torna um peso. O nosso trabalho, ele pode ser esse peso. Quando a gente foca muito e a gente vive para construir uma carreira, para construir os nossos objetivos que a gente traçou, que a gente estabeleceu, essas coisas elas vão se tornando pesos. As nossas posses e tantas outras coisas, né, que a gente poderia colocar, entretenimento, né, não são coisas necessariamente erradas, não são pecados, mas que, dependendo de como a gente coloca o nosso coração nelas, elas podem nos atrapalhar de correr, né? Quando a gente deveria estar subindo, esse peso são aquelas coisas que nos puxam para baixo. Quando a gente deveria estar correndo para frente, avançando para frente, são aquelas coisas que nos puxam para trás. Então, eu ia dizer Paulo, né? Então, o autor aos Hebreus, ele diz, olha, se livre do peso. Se livre do peso. Mas, muito conectado com isso aí, muito conectado com esse peso, está também essa outra coisa que ele fala. Ó, se livre, se desembarace de todo o pecado que tenazmente te assedia, que se enrola ali na tua perna, que deixa você, atrapalha você de correr. Então, a gente pode pensar aqui nesse pecado que se agarra aí aos nossos pés, atrapalhando a nossa corrida, essa corrida atlética. A gente pode pensar, por exemplo, na incredulidade. Quantas vezes a gente está chegando aqui no fim do ano com o coração tão incrédulo de que esse negócio de cristianismo dá mesmo para ser vivido, de que Deus realmente pode mudar as realidades da minha casa, da minha família, de que as promessas de Deus, a volta de Cristo, de que Cristo realmente está reinando nesse mundo, porque o que a gente vê parece que só nos diz o contrário. Então a gente começa muitas vezes a dar lugar no nosso coração a uma incredulidade, por exemplo, que é tratada lá no capítulo 3. Então a gente começa, ao invés de depositar e descansar a nossa alma no Senhor, é quando a gente começa a achar que a vida depende da gente para se realizar, que a gente, ao invés de descansar em Deus, deitar a cabeça no travesseiro e saber que é Ele quem cuida de nós, a gente começa a trabalhar e achar que a gente não pode parar porque quem cuida de mim sou eu, e se eu parar, como é que vai ser? E aí a gente não para aos domingos para confiar que o dia do Senhor foi feito para a gente descansar em Deus, se deleitar em Deus. Então a gente não para de trabalhar, a gente acha que é o nosso esforço, é o nosso corre-corre, é o acordar cedo, dormir tarde, é isso que vai trazer salvação e dar bom êxito para a minha vida. Isso é um pecado que o autor ele combate firmemente aqui, ele expõe nessa exortação, olha, não sejam incrédulos. Essa incredulidade é que faz a gente não entrar no descanso do Senhor. Mas você pode pensar como pecado também, que nos atrapalha na caminhada, a impureza, a sensualidade, o desejo de gratificação imediata, como, por exemplo, agiu dessa maneira Esaú, e aí pouco mais à frente, aí no versículo 16 desse mesmo capítulo 12, ele vai dar um exemplo de Esaú. Você lembra da história? Esaú, por causa de um prato de lentilhas, ele trocou
a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, essa confiança nas promessas de Deus, ele troca isso aí porque ele queria saciar os apetites dele imediato. Ele não conseguia confiar que é Deus quem sacia a própria alma, que é de Deus que a gente tem o deleite para a alma, mas ele queria a satisfação sensual, a satisfação dos sentidos, dos órgãos dos sentidos dele de forma imediata. Quantas vezes é esse pecado, muitas vezes escondido, que nos escraviza, que nos puxa para baixo, que faz com que a gente sinta aquele peso, que a gente não consiga olhar os outros nos olhos, que a gente não consiga tratar de forma livre, andar de forma livre, a passos largos nesse mundo, mas a gente caminha carregando um peso, porque a gente está escravizado, porque a gente está aprisionado pelo pecado da impureza, da sensualidade que tanto nos afasta do Senhor. Mas um outro pecado que a gente pode pensar, por exemplo, é o pecado do orgulho, ou da vaidade, ou da soberba. Muito diferente daquela atitude, por exemplo, de Moisés, que não quis se apegar ao fato de ser o filho da filha de Faraó, alguém que tinha status naquela sociedade lá do Egito. A gente vê isso lá no capítulo 11, finalzinho. Alguém que tinha status, alguém que tinha primazia naquela sociedade, uma coisa que todo mundo corre para ter, uma posição de destaque. Moisés falou assim, olha, eu não quero isso aí não. Eu prefiro sofrer os maus tratos junto com o povo de Deus, porque a Bíblia diz que ele estava ansiando uma pátria que não era dele. Ele estava aguardando, ele tinha por maior honra a viver com Deus, viver essa vida de fé, do que ceder aos prazeres transitórios do pecado. Né? Esses prazeres do pecado muito ligados ali àquela segurança, àquele status. A gente podia pensar também na preguiça, na expressão que o autor aos Hebreus usa, na indolência. Quando ele diz, lá no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, olha, vocês, nessa caminhada de vocês, igreja, irmãos da Itália, estava falando lá, vocês deveriam já ser mestres, mas vocês ainda estão no leite. Vocês têm não sei quantos anos de caminhada. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando para outros. Tudo isso que, domingo após domingo, semana após semana, engorda, tantas informações, tanta coisa que a gente aprende, quantas pregações a gente ouviu, quantas aulas, quantas classes, quantos livros. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tenho necessidade de falar para vocês das coisas elementares. Vocês ainda estão precisando do leite. Vocês têm que abandonar essa preguiça, essa indolência, essa caminhada tardia. Todos esses pecados que atrapalham a corrida. Então ele diz assim, olha, não apenas o peso, mas também o pecado que se enrola. A gente precisa se livrar de tudo isso. Então a primeira medida que eu quero pensar com você aqui, nessa revisão, nessa pausa para revisão que a gente está fazendo nessa manhã. Primeiro passo que a gente precisa fazer é se livrar de tudo o que atrapalha ou interrompe a sua corrida. Você está chegando aqui no final de 2019, então tenta lembrar quais foram esses pecados, quais foram essas práticas, que peso foi esse que me atrapalhou de crescer, me atrapalhou de avançar, como a palavra de Deus ordena que eu viva. O cristão ele não foi chamado para estar estagnado ou para retroceder, mas para avançar pela fé em Cristo. Mas, em segundo lugar, não apenas você, de forma negativa, né, você deve se desvencilhar das coisas que atrapalham, mas ele diz então, afirmativamente, positivamente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Veja, a expressão usada aí é, você deve correr, mas você deve correr com perseverança. Perseverança, ou seja, está implícito aí, está pressuposto aí que para que essa corrida, ela não vai ser algo fácil. Não,
a vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, é uma vida que pressupõe obstáculos que estão dentro da gente, como a gente acabou de falar, mas obstáculos que estão fora também, pressupõe oposição, pressupõe sofrimento, lutas, dificuldades, como aqueles irmãos nossos tiveram lá nos primeiros séculos, como tantos outros na história da igreja viveram, e como nós hoje também passamos por isso. Faz parte da caminhada cristã experimentar oposição. Se a nossa vida está muito tranquila, se a nossa vida está, aquela maré mansa, é porque tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus nos diz, se nós vivemos piedosamente, desejamos viver piedosamente, perseguições vão fazer parte da nossa vida. Oposição, você ser escanteado, você sofrer lutas por causa da sua fé. Isso faz parte da experiência do cristão. Se foi assim com o nosso mestre, por que seria diferente conosco, né? Então, essa carreira, ela é um sinônimo justamente dessa corrida, desse conflito, dessa vida que envolve, sim, lutas. Nós somos chamados, então, a essa obediência pela fé. Uma obediência que, talvez você pense assim, olha, uma obediência grande, né? Uma obediência com coisas grandes, com coisas espetaculares. Mas, se a gente volta lá um pouquinho antes nessa carta, e a gente vai lá para o capítulo 11, você vê que as ações de obediência ali são ações muito simples, talvez até simplórias para alguns. Você olha assim, foi isso aqui que aquelas pessoas, aqueles crentes, eles se tornaram notáveis na sua fé. O testemunho deles falou alto, mas não foi assim de repente porque a pessoa fez algo maravilhoso, surpreendente, não. Foram pequenas obediências. Eu e você somos chamados a pequenas obediências, fora dos holofotes, que não vão trazer status para a gente. Aquela coisa contínua da vida comum, sabe? Aquelas obediências no dia a dia, o feijão com arroz, que a gente vê, por exemplo, nos pais de Moisés, está lá no capítulo 11, depois você lê. No capítulo 11 diz assim, olha, pela fé, os pais de Moisés, eles esconderam o bebezinho ali por 3 meses, porque eles confiaram na promessa do Senhor, eles confiavam em que Deus ia cuidar deles ali. Então, qual foi a obediência que é destacada aqui pelo autor bíblico? Eles esconderam a criança, a ordem era matar todos os meninos. Eles disseram assim, não, a gente vai confiar no livramento do Senhor, a gente vai guardar. Você que tem menino sabe que não é fácil esconder um bebezinho 3 meses. Eles não viviam numa mansão, né? Uma casa com 20 quartos, esconde o menino lá no último quarto. Não, era ali, naquele negócio. Eles estavam arriscando o pescoço. Então, é esse tipo de obediência que a gente é chamado a viver. É um tipo de obediência, por exemplo, da prostituta Raabe, que escondeu os espias ali na sua casa, também arriscando o pescocinho dela, né? Porque se a liderança de Jericó descobrisse, ela seria, sim, morta. Mas ela decidiu confiar no Deus daquele povo estrangeiro. E ela colocou o coração por fé, numa simples obediência. Pode subir, pode se esconder aí embaixo desses negócios aí. E essa simples obediência por fé, foi o que é destacado aqui como um exemplo para nós. Mas também uma obediência como a obediência de Abraão, também que é dita lá no capítulo 11. Abraão que partiu para uma terra estranha, aguardando a cidade que virá de Deus. Então Abraão, ele deixa tudo, ele vai para uma terra estrangeira, para uma terra estranha, ele fica vivendo em tendas ali, porque Abraão tinha nítido que a vida dele no presente estava ali naquela precariedade, né? Ele tinha mulher, tinha filhos também, feita a gente tem, mas ele viveu naquela precariedade porque ele sabia que a pátria dele não é aqui, não é as coisas daqui, esse não é o destino final da gente. Abraão aguardava uma cidade que viria da parte de Deus.
E essa era aquilo que alimentava, essa fé na promessa de Deus, era o que alimentava a obediência nessas coisinhas do dia a dia. Então, é para esse tipo de vida, de obediência, que a gente é chamado aqui, olha, corra essa carreira. Vivam a vida que agrade ao Senhor. A vida que agrada ao Senhor é a vida de fé no Senhor, a vida de fé em Cristo. É olhando para Cristo e dizendo assim, Senhor, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me ajuda a obedecer, é o Senhor que me ajuda, quem me salva da morte. E se eu morrer, se o Senhor não me salvar da morte, a vida que eu vou ter contigo no futuro é infinitamente superior. Então, a gente vive uma vida diferente, uma vida que avança, que cada vez se sacrifica mais. Então, se você correr um pouco mais em 2019, em 2020 você vai se dar mais ao Senhor. E Deus é quem vai cuidar da sua alma. Amém, querido? Você vai se dar ainda mais. Você não vai viver de forma egoísta. Você não vai viver para cuidar somente dos seus interesses, dos seus planos. Talvez eu esteja mexendo aqui em alguns deuses que a gente mesmo constrói e que talvez você tenha que sair daqui pensando assim, eu acho que eu tenho que refazer o meu planejamento de 2020. Porque não pode ser pensando só na nossa família, não pode ser pensando só em nós. Eu não vivo uma vida à parte da vida dos meus irmãos, do sofrimento que o corpo de Cristo experimenta nessa terra e que o próprio Jesus experimentou. Mas a minha vida precisa ser como foi a de Cristo, olhando para o outro, se dando pelo outro. E o ponto de partida é, eu me dou porque eu estou me entregando primeiro a Deus, pela fé. E aí ele, depois de trazer tantos exemplos, o exemplo principal que ele traz para nós é justamente o exemplo de Cristo, né? E sobre esse ponto eu quero já avançar aí, como uma segunda, como essa segunda medida, né? Além de se desvencilhar do peso e do pecado que nos assedia, que atrapalha a nossa carreira, a gente precisa avançar na fé, avançar com fé e perseverança nessa vida de serviço a Deus. Existe algo positivo, a gente precisa avançar. Se você caminhou com Cristo em 2019, num certo ritmo, a gente é chamado a crescer, a não permanecer do mesmo jeito. A gente é chamado a avançar na nossa caminhada de obediência em 2020. Pense aí, para o que Deus está te chamando nesse próximo ano? Qual é o passo a mais que Deus certamente já tem falado ao teu coração, já tem te desafiado, já tem te confrontado? Olha, você precisa dar esse passo aqui na sua vida. Talvez seja uma coisa, querido, para alguns, tão simples, tão simplória, mas que é essa obediência de fé que Deus está te chamando a dar, você precisa dar isso. Você precisa dar esse passo, a avançar na tua caminhada com o Senhor. Pode passar. Mas talvez a grande chave, a grande medida que eu e você precisamos tomar nessa revisão aí, pensando já na caminhada para o futuro, é que a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O versículo que nós lemos, ele diz assim, olha, o qual esse Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. O que é que fez Jesus suportar a cruz? Ele estava vendo coisas que os outros não estavam vendo, ele estava olhando para essa alegria que lhe estava proposta, ele estava vendo a sua obra redentiva completa, consumada, e então ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, sem se importar com o opróbrio, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus, e aí a gente é convocado a fazer isso. Considere atentamente aquele que suportou essa oposição, para que a gente então não desmaie na nossa alma. O cristão, ele deve imitar a Cristo, ele deve olhar para Cristo, para o exemplo de Cristo, e a gente deve imitar. Cristo, ele confiou em Deus, e a sua confiança em Deus fez ele agir em obediência, indo até o final, indo até a cruz, completar
terminar o trabalho que ele veio fazer aqui na Terra. Nós somos chamados a viver assim também. Nós somos chamados a considerar atentamente, né? Essa expressão aí, olha, considere, pois, atentamente. Faça uma comparação por analogia. Olha os sofrimentos que Cristo viveu. Olha os sofrimentos que Cristo suportou. Compara com os sofrimentos que você experimenta. Vamos fazer essa analogia aí. Será que é parecido? Né? Os sofrimentos de Cristo infinitamente maiores do que o nosso. E tantas vezes a gente vive a se queixar dos nossos sofrimentos. Então ele diz, olha, faça essa comparação atenta e entenda que a oposição, as dificuldades, a reação contrária, né, quando a gente se levanta e diz assim, olha, eu vou obedecer, eu vou caminhar desse jeito que Deus quer que eu viva. Não pense que porque você decidiu isso, tudo vai acontecer agora favorável, né, num fluxo aí que vai ser só um mar de rosas. Né? Poxa, eu decidi agora confiar a Deus nas minhas finanças. Eu vou ser obediente a Ele nos dízimos, nas ofertas. Não acho que vai ser fácil. Não acho que, sabe, tudo vai lhe empurrar para essa obediência, não. Vai continuar sendo difícil. O que o autor está dizendo, olha, essa vida de obediência não vai tirar as oposições da tua vida, porque a oposição, ela faz parte da vida do cristão. Jonas Madureira, ele diz que a oposição é a mais terrível realidade que acompanha o ato de seguir a Jesus. Se você decidir seguir Jesus na tua vida, se você decidir caminhar como um discípulo de Jesus, trilhando os passos que Jesus trilhou, você vai sofrer oposição. Veja essa citação também desse mesmo autor. Olha o que ele diz. Carregar a sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos e, por conseguinte, os seus discípulos. Se você quer ser discípulo de Cristo, se você quer correr dessa maneira, viver dessa maneira que agrada a Deus, crendo, olhando para Jesus, imitando Jesus, certamente você vai sofrer oposição. Certamente vai ser difícil a caminhada. Mas essa vida, ela é uma vida que a gente precisa ter perseverança. A gente precisa lembrar que os sofrimentos dessa vida aqui, eles são transitórios, eles vão acabar logo. E quem sempre vai nos levantar, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o alvo da nossa caminhada, ele é o exemplo para a gente, mas muito mais do que um exemplo, que a gente jamais conseguiria imitar sozinhos. Ele é aquele que nos dá a capacidade, pelo seu sangue, pelo seu corpo. Ele nos dá condições de viver essa vida nova de obediência a Cristo. É Cristo quem opera em nós. Então, ao entrar em 2020, meu querido, minha querida, lembre, é em Jesus que você precisa confiar. Você precisa dar passos de obediência sim, mas lembre-se, você tem um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de você, que cuida de você, que te levanta quando você cai, que te mantém de pé, que te sustenta, que te renova. Renove a sua esperança olhando para Cristo. Amém? Que ao mirar 2020, essas coisas estejam na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa, pode passar, a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha, tudo que interrompe essa corrida que Deus quer que a gente viva. A gente precisa avançar com fé e perseverança nessa vida de serviço a Deus. Tem tanta coisa para a gente fazer, tem tantos passos que você, com Deus, você precisamente já consegue ver, decisões que você precisa tomar, práticas que você precisa assumir na tua vida. Talvez você está pensando assim, poxa, essa vida de pequenos grupos, por exemplo, me ocorre agora. Eu não estou experimentando isso, não estou vivendo isso. Eu sei que eu preciso dar esse passo, abrir mais a minha vida para os outros, sabe? Eu preciso servir mais, eu preciso abrir mais a minha casa, receber mais as pessoas, eu preciso evangelizar mais, eu preciso
deixar um pouquinho essas minhas prioridades e buscar as prioridades do Senhor. Tantos passos que você já consegue perceber, mas talvez outros que irmãos têm te exortado, outros irmãos têm visto e dito, meu querido, minha querida, muda, age desse jeito, a palavra de Deus está apontando esse caminho aqui, você precisa avançar com fé e obediência à palavra de Deus. E por fim, você, em toda a tua caminhada, em todo o teu percurso, lembra que a nossa fé, ela é renovada em Cristo. A gente precisa olhar para Cristo, a gente precisa depender de Cristo. Ele é o autor dessa corrida de fé, Ele é a nossa esperança na corrida e Ele é o prêmio que a gente vê lá na frente. Ele é o nosso prêmio. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu me lembrei de um trechinho de uma música que eu ouvia bastante na minha juventude e ainda escuto até hoje. Né? Me lembro muito de um irmão aqui, fiquei pensando se eu falava ou não, mas eu lembro muito de um irmão muito querido, que já está com o Senhor, ele já está nessa nuvem de testemunhas. Ele gostava muito dessa banda, uma banda de rock cristão, e essa música diz assim: você tem que correr pelo prêmio, não olhe por cima do ombro, tem que manter os seus olhos no caminho reto e estreito, tem que correr pelo prêmio, não há tempo para ficar andando por aí, tem que fazer o seu caminho tão certeiro como uma flecha. A gente tem que correr pelo prêmio, o prêmio da soberana vocação. Todos nós, igreja do Senhor, a gente foi chamado para confiar em Cristo. Não para a tua corrida, não desmaia na tua alma. Renova as tuas forças no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração.